foco é o trabalhador, é a pessoa o passageiro de ônibus que utiliza o transporte público para se locomover para o trabalho. E que ele pode ter essa opção de participar durante quase um ano de um núcleo de teatro. Plantar no ferro frio, no ônibus, o ninho. I know I said that I am easy, did I kiss and then say goodbye? I don't know, do you know I miss you? Do I don't say goodnight to you and say goodbye? Do you know I never want you day? Do you know I never want you day? Let me try again, let me try again. When you know you started me, you let me try again. Eu só fui costureira, né? Agora eu... Então, moça. Tá bom? Obrigada. Tá. Qual cerveja você vai comprar? Eu vi uma barata andando, aí é melhor você trancar, porque essa parte aqui foi eu que ganhei esse armarinho. Aí ele abre, aí a barata entrou, eu fiquei com nojo. Aí eu desinfetei, ontem eu lavei tudo isso aqui. Desinfetei. Um relógio para lhe mostrar que não tem hora para ser feliz. Um espelho para admirar a obra mais perfeita que Deus me fez. Você. Falei que eu não vou segurar. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. Como eu mencionei, é aquela coisa assim de você conhecer pessoas, você conversar com pessoas de N lugares, de N culturas, de N poderes aquisitivos, entendeu? Então é isso, uma coisa super gratificante, uma coisa que até mesmo está aqui dando esse depoimento para vocês, entendeu? Então é uma coisa que me chama atenção, uma coisa que me encanta bastante, e essa coisa de conhecer, aprender, aquela troca de energias, entendeu? Então isso é uma coisa bem gratificante, isso é uma coisa que me encanta bastante, me seduz, que me encanta, eu me sinto bastante encantado por esse lado. Dizendo pro meu trabalho que o nosso país é um país maravilhoso. Nosso Deus é brasileiro, aqui dá de tudo que planta aqui dá, né? É o melhor país do mundo, brasileiro, eu me orgulho de ser brasileiro. Você trabalha não é nem visando questões financeiras, né? Questões materiais, mas pelo prazer de trabalhar mesmo. Que São Paulo é uma máquina que não para, né? São Paulo não para, né? São Paulo é 24 horas por dia. E eu faço parte desse São Paulo. Vocês é o quê? O que é o projeto? Nesse teatro sem grades, nesse teatro sem tetos, nesse teatro sem chaves, nesse teatro liberdade, nesse teatro feito, nesse teatro copia.
Eu acho que o teatro, ele entrou assim na minha vida. Não foi eu que entrei no teatro, sabe? A minha vida no teatro é esquisito falar sobre isso, mas é até batido, mas é falar assim, o que te mantém viva, sabe? Às vezes eu paro e penso e falo, nossa, eu fui mordida pelo bicho teatro, sabe? Eu entrei no teatro através da música e foi muito engraçado, porque nessa época a gente era um monte de adolescentes, nós éramos em torno de 14, 13 anos. E aí a gente tinha um grupo amador dentro de uma escola. Hoje eu estou num momento acho que eu penso muito ainda nas dificuldades assim, do teatro. De como é difícil se fazer teatro, como é difícil viver de teatro bom, ao mesmo tempo acho que eu sempre busquei os desafios. O teatro sempre pareceu para mim como uma grande batalha assim. E aí quando o teatro realmente entrou na minha vida de vez, foi mágico, assim. Porque até então eu pensava que teatro fosse só ir lá decorar um texto, fazer gestuais baseado em alguma pesquisa corporal. E não, vai muito além disso, né? O ator tem que estar presente com o seu corpo, com sua alma, com a mente e com a sua voz, né? Eu gosto de dirigir, eu acho interessante, eu gosto do que eu faço, isso é legal. Tem gente que trabalha com mal-humorado, eu não, eu trabalho sempre bem com a vida, eu venho aqui, eu esqueço esse problema, pra mim é uma diversão, eu gosto do que eu faço, é legal. A poesia está aí, no ser humano que já é. A questão é ele redescobrir isso, ressignificar tudo isso, entender isso. Voltar à simplicidade, nessa estrutura saudável que é você se perceber. E não na percepção que uma sociedade te impõe ou te limita, mas na questão de você se perceber. Isso! Recebe e lança. Você quem decide. A ideia é que isso chegue para o outro ator, né? Chegue para o público. Eu só entro no labirinto por um caminho em espiral. Cada um, a partir de agora, vai passar o seu próprio caminho.
entre caminhos. Saindo das paredes, árvores. Eu tinha a meta de ter um filho aos 27 anos. Foi aí que eu coloquei a minha meta. Eu falei, mãe, eu quero ser. Amor não existe. Pra mim, amor não existia mais, assim, de homem, mulher. E essa foto aí, e um detalhe, minha mãe, em momento nenhum, ela deixou que eu me visse no espelho. Então, durante muito tempo, na minha casa não tinha espelho. Eu lembro que eu tinha muita curiosidade. Eu cheguei aí no espelho de uma vizinha ou de um tio, algo do gênero, e aí eu tinha toda essa preocupação com a minha mãe, que ela sempre falava, não vai se olhar, não se olha, não se olha, porque ela tinha essa preocupação comigo. E aí eu voltava, eu não ia. E aí eu acho que eu tinha 7, 9 anos quando essa professora queria me levar para a cidade dela. E aí no ano seguinte, por causa da licença, eles chamavam os estudantes, faziam umas feiras e eles levavam os estudantes para o estado inteiro. E aí foi a primeira vez que realmente eu viajei para outra cidade. Tudo que eu queria era viajar para outra cidade. Mas a família para mim é tudo, assim. É tudo. Eu acho que é o que, como a Pri falou, acho que é o que faz eu acordar, faz eu imaginar, eu sonhar, eu projetar as coisas. Tipo, não deixou, não vai bater no meu filho, mas pronto. E aí, não bateu mais, né? Tipo, bateu de chinelo. Chinelo pode, né? E não machuca. E aí, assim, foi a primeira vez que, nossa, eu fiquei muito orgulhosa. Porque, tipo, não faz mais isso, pronto, parou. Eu morei num lugar, gente, só vocês indo lá pra ver. Eu morava num sítio. No meu sítio tinha 50 casas. Eles faziam um negócio com cano de água, colocava bexiga e fazia uns aramezinhos assim, fazia tipo um V com arame, e eles pegavam isso em bexiga e jogavam assim, ó. Eu brincava com muito disso aí. Essa era desses capeta, né? E então assim, era uma coisa bem... A gente era meio que perseguido, assim, eu era muito perseguido. Porque, como eu disse, eu não gosto de me apresentar. Não acho legal, acho que você se deixa conhecer e você não se apresenta. Então pra mim é muito difícil falar de mim mesmo. Não sei. Nossa, quando eu ganhei o meu primeiro bonequinho de câncer, eu cheguei da escola, às 5 horas da tarde, eu lembro até hoje. Tava meu irmão assim, não, mais velho. Tipo, ele, caraca, velho, eu preciso pegar nisso, eu preciso mexer nisso, eu me arrepio todinha. Aí assim, tenho lembranças muito dessa minha casa, que assim, dava de frente pra rua, né? E a rua onde a gente brincava muito, então a gente tinha aquela relação de moleque assim, desce aí, né? Vem pra rua. Ou então minha mãe grita, volta pra casa, moleque. Eu vivia com a minha mãe, né? Que ela que cuidava da gente, e meu pai trabalhava, chegava, dormia o dia inteiro praticamente e trabalhava à noite, né? Então, tinha poucas vezes a gente ficava juntos e ele era muito bagunceiro, assim, então aquilo me dava uma ideia assim, de pessoa rebelde, não sei, pessoa assim, uma aventura, né? Eu lembro bastante dos lírios e das rosas. E aí eu pegava, regava eles, né? E depois passava a fazer oferta, né? Que tem a parte da oferta, na igreja tem essa parte. Aí eu ia lá e cantava a musiquinha, né? Quem dá com alegria lá no céu brilhará e Deus recompensará. Pra mim, sabe, eu acho que acabar o dia é meio que acabar uma obrigação. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E o que eu mais sentia vontade de fazer era teatro.
porque eu percebi que no teatro eu poderia, de alguma forma, me expressar de uma forma lúdica, de uma forma criativa, utilizando a minha imaginação, porque eu sempre fui também muito criativo para as coisas. Então a trupe, ela nasce desse desejo de poder realizar, de poder sonhar, de poder imaginar e criar coisas dentro de um ônibus. A gente tem que ser, não tem aquela coisa que a gente, minha linha do personagem, eu entrei e vai, no final não existe. Se qualquer problema acontecer, você tem que estar muito ligado. Então, assim, esse é um dos nossos desafios também, quanto artista. A não estar no palco, ou não estar no palco italiano, ou não estar na rua, ou não estar em outro espaço de arena. É uma opção, é uma escolha, no sentido de que nós podemos experimentar enquanto artistas dentro desse espaço. Eu sempre, como diretor, deixei aberto, porque para mim é fundamental o ator ele está dialogando com o que está acontecendo no ônibus, no aqui e agora, com as pessoas, com a cidade, com o som. E disso nasceu muitas coisas, a gente foi descobrindo muitas coisas. O que vocês podem fazer deve ser muito interessante, porque quando vocês andam, é a rua que parece parada e a obra que está se deslocando, é a contrametáfora. Então, como fazer um contra-espetáculo em relação àquilo que tem movimento e a obra que é parada, mas que se desloca? Isso pode ser uma coisa muito interessante. Pense isso em termos de narrativa, que pode ser muito legal, né? O contranexo rítmico da fala em oposição àquilo que parece sem estar parado. Outra é com o ônibus em movimento, né? Aí você descobre, tem coisas descobre que não onde. tem como lutar. Tem coisas que é melhor dar uma pausa, esperar, respirar, olhar para a pessoa, esperar o momento crítico do barulho para dar o texto. Não, mas isso que a Pri tá falando, Ju, é a questão do, por exemplo, a questão da voz, a gente não sabia como ia funcionar isso, porque a gente não tinha feito com o público, nem com o ônibus em movimento mais de 1, 2, 3 vezes. A gente vai começar a entender essa questão do descobrir como que a gente vai usar essa voz, acho que é agora que a gente tem público. E aí vai surgir mais problemas. Eu vou dizer um pouco maior ainda, a gente tem experiência com ônibus. Não, mas com o espetáculo, essa voz, é uma outra voz, não a voz do cordel. Que amanhã não finda a paz, hoje o céu é estrelado, a gente olhando o bagageiro do carro papai, eu pulo sim, meu pai, eu pulo sim. Esses dois ensaios abertos, agora nessa pré-estreia, acho que foi bem legal essa descoberta de novo, que as nossas histórias representam muitas outras histórias e muitas vezes. E descobri também que dar a abertura de perguntas para o público, ela é interessante, porque a gente promove no começo da peça uma interação com eles, que depois isso dá uma diminuída, claro, óbvio. Mas eles parece que querem falar também. Parece que a gente provoca isso, esse querer falar. E quando eles são, parece que liberados, assim, por falar, saíram coisas legais. Trabalho que vai só para ver esse gente famosa, entendeu?
E esse não é o meu foco. Tanto é que quando eu falei que eu ia fazer teatro, pensavam, ah, você vai pra TV, quer fazer... Não, eu quero levar teatro, a arte, se eu puder, claro. Levar a arte para quem não tem acesso a isso. E essa troca direta com a pessoa é o que me fascina. É cultivar com o olhar todas as noites, enamorar essa estrela, de tal modo que essa estrela só dormirá. E um dia transforma um lugar em um lugar teatral. A palavra utopia é uma palavra que vem do grego, utopos, que significa lugar nenhum. Ou até pode ser tomado como aquilo que não tem lugar. Aquilo que não tem lugar hoje, mas que pode vir a ter amanhã. Então, utopia, no seu sentido original, ou seja, no sentido grego, está diretamente relacionado a uma ideia que o existencialismo cultua muito, que é a ideia da projeção, em projetar algo, não é? Então, basicamente, quando nós falamos de utopia, nós não estamos falando em um sonho irrealizado. Muito pelo contrário. A utopia, no seu sentido original, ela atua, né, vamos dizer assim, entre dois registros, que é o registro do sonho e o registro da realidade. A experiência é o que passa, é o que lhe atravessa. Portanto, eu não consigo lhe passar uma experiência. Eu posso contar uma história, você pode anotar, você pode achar importante. E ele é muito cruel quando ele diz isso. O que acontece? Eu sou capaz de criar em você um vício, que é o excesso de opinião. Porque o que mata a experiência é o excesso de opinião, é o excesso de informação. Você tem que saber o que é. É lindo. É por isso que as crianças, semioticamente, dizem: professor, por que borboleta é borboleta? A gente sente saudades porque lembra coisas tantas que fica aqui. Ó. É preciso de uma chave. Basta girá-la que de repente de fronte reencontramos cheiros, gestos terreiros, cantigas de ninar, brincadeiras o tempo todo. Uma reza, uma Ave Maria, um Padre Nosso. Deus é criatura tão bonita. Olhem nos campos. Isto é, não dá para deixar de ser utópico. O ser humano sempre vai projetar. O
ser humano sempre sonhou e sempre buscou realizar esses projetos, esses sonhos. E essa capacidade é o que nos define, estou falando aqui em termos de essência humana, o que nos define como ser humanos. Grande ao mundão, vida andorinha, pequenininho. O ator, ele é um desafio sempre. A vida dele é um desafio. Sempre. Não tem como fugir disso. Não tem como andar numa estrada plana, reta. Nunca o ator vai andar numa estrada plana, reta. Não tem como. Então eu acho que a trupe Senhora Zózima, dentro desse hall imenso de grupos que eu considero extraordinários, que estão fazendo hoje um teatro aqui em São Paulo, que há 20 anos atrás ninguém imaginava. Não se podia imaginar que fosse existir esse vigor, essa pujança criativa tão grande. Eu acho que vocês têm um ponto muito legal, que é de discutir. Eu acho que espero o próximo trabalho como cedo, porque aí vocês vão entrar realmente para o diálogo junto com os passageiros de ônibus de periferia. Eu acho que aí a pesquisa de vocês está avançando realmente muito mais. E esse aspecto do diálogo da cidade do teatro da cidade se torna ainda muito mais agônico, né, do que apenas uma apreciação contemplativa da coisa. Aí você já está mexendo lá, naquele buraco onde está o outro. E eu quero trazer o outro para o meu território. O teatro pode ter uma outra cara, que não é só aquela coisa de você ficar sentado assistindo e que normalmente as pessoas veem o teatro como uma coisa chata. Então eu percebo assim que a trupe ela já nasce dessa utopia, porque se fazer teatro dentro de um ônibus urbano, mas mais do que isso, pesquisar, perseguir o ônibus urbano como espaço cênico, é dolorido, assim, é desgastante, é um trabalho contínuo, é você bater numa rocha mesmo. Teatro do encontro. Já tinha feito alguns espetáculos com proximidade de plateia, né, com essa coisa bem próxima, mas nunca algo feito dessa forma, em movimento, algo feito com o imponderável da rua, né? A saudade fica em algum lugar do corpo. Na palma da mão. Agradeço a Mãe das Origens pelo sol que não posso dividir, apenas compartilhar. Agradeço a Mãe das Origens pelas águas que não posso dividir, apenas compartilhar. Agradeço a Mãe das Origens pelo ar que não posso dividir, apenas compartilhar. Agradeço a Mãe das Origens pela terra que não posso dividir, apenas compartilhar. Agradeço a Mãe das Origens por eu ser quem sou. Eu não posso dividir, apenas compartilhar. Eu acho que nossa essência já é poesia pura, né? O principal é você refrescar o seu espírito e alegrar o seu espírito. E a questão de purificar seu coração e iluminar seus poderes. E os seus poderes não são os poderes
de uma sociedade de se colocar um sobre o outro, mas sim os poderes de você mesmo perceber as questões simples da vida, o que você pode e não pode fazer. Uma questão mais clara, né? Daquilo que vai te trazer a felicidade e aquilo que realmente vai impossibilitar de você ter acesso a esse poder, né? Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Quem é a criminosa que documenta isso tudo? Acho que eu vou desligar, hein? Sobretudo, quem documenta é um criminoso. Por quê? Qual crime é praticado? O crime que é praticado é tornar imortal o que não se deve tornar imortal. E por que não se deve? Quem julga isso? Quem julga? Quem julga? Com base em quê? Os mortais idiotas é que julgam. E qual a consideração que a gente tem que ter com o julgamento deles? Nenhum. Deve mandar, foda-se esses mortais idiotas. A possibilidade de criação e documentação. Você quer que fique fazendo isso, por favor? Heitor Zé? Isso, mas mais espontâneo, que você está se repetindo muito, hein? Ó, lembra, variação, cria variação, pareça natural. Assim, espontâneo. O que eu posso falar? O que a gente precisa fazer arte? Por que nós temos que fazer arte? Por quê? A nossa finitude é tamanha que nós temos a necessidade absoluta de... Absoluta não.
temos a necessidade de querer criar, de querer eternizar. Nossa, que coisa cafona, né? De querer eternizar, de querer... Não, o fundo estourado que tá meio, ó. Deixa eu resolver o fundo. Você quer resolver o fundo? Eu quero, peraí.